O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, pois eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. Eles responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos, quando nós chegamos no final do ano, a Igreja nos propõe a refletir os novíssimos do homem. O que são os novíssimos? Novem, em latim, significa o que vem depois, a novidade, a eternidade. Então, esse mês de novembro, nós vamos meditar no fim do homem, na eternidade. O julgamento, o céu e o inferno. Ontem seria o dia de todos os santos, mas aqui, por ser um dia santo de guarda, aqui no Brasil, nós transferimos para o domingo seguinte. Então, é o dia que nós meditamos sobre o paraíso. O dia seguinte é o dia de finados. São aqueles que morreram e que ainda não entraram no céu. Não foram para o inferno, mas ainda não entraram no céu.
e também existe a possibilidade do inferno. E todo mês de novembro representa o juízo final. Por isso, daqui uns dias, nós vamos ouvir a festa, nós vamos ter a festa de Cristo Rei, que significa a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus, e é por isso que é a última festa litúrgica do ano, porque é a plenitude de todos os tempos, ou seja, depois que Jesus veio, acabou tudo. Na verdade, continua tudo. Então, só para a gente entender isso, e depois nós renovamos o ciclo do ano litúrgico. Então, nós estamos meditando sobre a morte hoje, dia de finados, e o dia de finados é um dia que nós tiramos para rezar por aqueles que já morreram. Verdade essa que a igreja sempre professou, mas que é muitas vezes combatida, e muitas vezes a influência protestante entrou na mentalidade católica, e muitos cristãos já não acreditam mais da necessidade de rezar pelos mortos. Portanto, hoje gostaria de, nessa pregação, mostrar qual é a doutrina da igreja sobre a questão do juízo e por que é necessário que rezemos pelos mortos. Para matar a charada, existem duas razões pela qual nós precisamos rezar pelos mortos. Nós precisamos rezar pelos mortos porque existe um julgamento depois da morte. Só que não é fácil passar por esse julgamento. Nosso Senhor Jesus disse que a porta desse julgamento é estreita, que o caminho é estreito e é muito exigente passar por ele. E a exigência que Deus faz é nada mais, nada menos do que a santidade. Para passar por esta porta é necessário que sejamos santos. Bom, vocês já viram que 90% de quem se salva não é santo. Então, aqui nós vemos então por que a necessidade de rezarmos por aqueles que morrem. Mas vamos entender isso melhor. Primeira coisa, meus irmãos, a morte não é o fim da existência humana. Nós não somos reencarnacionistas, nós não somos brahmistas, nós não somos budistas, e nós cremos na vida eterna. E quando nós morremos, a morte é o fim da vida biológica. Você tem um corpo e o seu corpo está manchado pelo pecado original, e por causa disso seu corpo morre. Não era para ser assim, mas assim estamos. Só que acontece que existe dentro de você que não morre. Existe algo em você que é para sempre, é a sua alma. E a sua alma não morre. E depois que o seu corpo padecer, a sua alma continuará. E ela deverá prestar contas a Deus do que ela, no corpo, fez. Então haverá o julgamento. E há julgamento porque existe alguma coisa depois da morte. Porque se não tivesse nada depois da morte, não teria razão nenhuma a fazer julgamento. Se morreu, acabou. Como dizia antigamente a minha avó, se morrer é que nem cachorro, morreu, acabou, porque cachorro morre e acaba. Não pense que o seu cachorrinho tem alma não, que ele não tem. Então, os animais morrem, acabam. O ser humano não acaba. O ser humano continua. E porque ele continua, e ele vai passar para uma outra vida, então ele precisa ser julgado. Então, é por isso que nós temos necessidade do julgamento. Nós ouvimos hoje, no Evangelho, a passagem do julgamento final, o julgamento universal que nosso Senhor vai fazer com os vivos e com os mortos. Aqui não vou entrar muito nesse detalhe, mas existe dois juízos. Existe o juízo particular da alma e existe o juízo universal no último dia. Aqueles que já foram julgados no dia da morte, este julgamento será declarado universalmente para os vivos e para os mortos. E foi justamente esse evangelho que nós ouvimos. Mas aquele julgamento que aconteceu na hora da morte, entre Deus e a alma, no último dia será declarado para todos. Em outras palavras, vai ter um telão bem grandão, bem bonitão, e a sua vida vai passar ali para todo mundo ver. Todo mundo, todos os povos,
desde Adão até os últimos homens da terra. Mas, quando nós morremos, esse julgamento será particular entre Deus e a alma. Só Deus e a alma, e claro, os anjos e os santos, conhecerão o que acontece com esta alma. Muito bem. Só existe duas possibilidades. Não existe uma terceira via. Quando uma pessoa é julgada, ou ela vai para o céu, ou ela é salva, melhor dizendo, ou ela é condenada. Para aqueles que estão condenados, não tem mais o que fazer, é isso. A pessoa que se condenou está condenada para sempre, não há mais o que fazer. Mas acontece que entre os que se salvam, tem dois grupos de gente. Existem aquelas pessoas que se salvaram e eram santas, mas existem aquelas pessoas que se salvaram e eram como nós. Entendeu? E aí tem um problema. A pessoa foi julgada e ela está salva. Ela morreu na amizade de Deus. É um bom cristão, etc, etc. Fez o que tinha de fazer, mas não era uma pessoa santa. Então nós temos um problema. Essa pessoa está salva, mas ela não pode entrar no céu, porque a exigência para entrar no céu é a santidade. É o que nós vemos, o que está escrito em Tessalonicenses 5, versículo 23. Diz o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não pode passar nada de errado. A malha é fina, uma santidade irrepreensível. É isso que Deus quer de nós. Nós somos feitos para sermos santos. E se não nos purificarmos nesta vida, nós teremos que nos purificar na outra. Então, padre, o que acontece com a pessoa que foi salva? Entende? Ela foi salva. Ela vai para o céu. Mas ela não pode entrar enquanto não for santa. Então, o que Deus faz? Deus vai santificar esta alma. Deus vai purificar esta alma. Deus dará um perdão depois da morte. E esta purificação, este perdão depois da morte, para aquela alma que se salvou, mas não é santa, se chama purgatório. Purgação significa purificação. Significa os arremates finais, a perfeição final que você não conseguiu nesta vida, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus nos quer realmente santos e nos quer dar a glória da santidade, nos quer coroar com a santidade, porque Deus é excelso e quer o melhor para nós. Então, Ele fará esses últimos arremates depois da morte. Quando nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32, vocês estão vendo que eu estou citando a Sagrada Escritura, não é da minha cabeça não. Quando nosso Senhor Jesus, ao falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, Ele diz que este pecado não tem perdão nem nesta vida e nem na outra. Se nosso Senhor está dizendo que para este pecado não tem perdão nem nesta vida e nem na outra, significa que para certos tipos de pecado existe perdão na outra vida. E esses pecados são os pecados veniais. Se você morrer em pecado mortal, você perde a salvação. Se você morrer em pecado venial, o pecado venial não faz você perder o céu. Mas ele mancha a sua roupinha branca do batismo, vamos assim dizer. E esses pecados podem ser purificados depois da morte, porque Deus é misericordioso. Então, duas coisas faz com que nós não sejamos santos: os pecados veniais que nós não combatemos,
Os pecados veniais que ferem a nossa vida são aqueles mosquitinhos, ou seja, não é aquela onça braba que come a gente. O pecado mortal é isso, a onça braba que come você. O pecado venial é aquele mosquitinho que fica infernizando a sua vida. Ele não te mata, mas ele estrova. Ele não te mata, mas ele prejudica. Ele não te mata, mas é um incômodo. Então os pecados veniais, quando não são purificados nesta vida, eles serão purificados depois da morte. Os pecados que não foram reparados. Quando você, por exemplo, se confessa, apesar de você estar confessado e ter sido perdoado dos pecados, você precisa reparar o seu pecado. Porque o pecado causa um dano. Um dano. Por exemplo, se você conta uma mentira, você se arrependeu da mentira, você até talvez desmentiu, se confessou, está perdoado, pediu perdão para a pessoa. Mas pode ser que alguém continue acreditando naquele negócio. E pode ser que essa conversa tenha escapulido para lugares e situações que você não tem mais o controle. Ou seja, apesar de você estar perdoado, aquele mal continua agindo no mundo. Então você precisa fazer penitência, você precisa reparar, você precisa rezar para reparar este mal que você causou. Se você não fazer orações e penitências suficientes para reparar isso antes da sua morte, você vai ter que reparar isso no banquinho do purgatório. Ou seja, volto a dizer, não passa nada no juízo. Tudo haverá de ser purificado. Por isso que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O juízo será assim. A obra de cada um será posta em evidência. O dia significa o dia do Senhor, o dia do julgamento. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Nós haveremos de passar por um último fogo de purificação antes de entrarmos no céu. Esta é a doutrina do purgatório. Até agora, então, eu expliquei o que acontece depois da morte. E agora, e a oração, Padre? A oração é justamente para ajudar a alma nesta purificação. A alma, depois de morta, não pode mais fazer nada por si, porque não existe mais méritos depois da morte. Ela não pode rezar nem por ela mesma. É uma purificação passiva. Ela vai passar por isso quanto tempo for necessário para a sua alma. Mas, porque há caridade e porque existe a comunhão dos santos, assim como nós rezamos pelos vivos, e nós rezamos pedindo a Deus a libertação das dificuldades, pedimos a Deus a libertação das doentes, intercedemos pelas pessoas, e essa nossa oração é ouvida, também vale a nossa oração pelos mortos. E aquilo que nós fazemos nessa vida pelos mortos, os ajudam a avançar nessa purificação. Quando você faz uma penitência, quando você faz uma oração, isso ajuda a debitar esta purificação, a debitar este fogo purificador. Por isso que é obra de misericórdia rezar pelos vivos e pelos mortos. Por isso que a igreja tem este dia para que façamos penitência, orações, enfim, caridade, tudo aquilo que for possível. A igreja aplica até indulgências nesse dia para libertar as almas que padecem no purgatório. Elas estão sofrendo. Por quê? Porque elas sabem que merecem o céu. Elas sabem que vão para o céu,
mas não podem estar. Na eternidade, meus irmãos, isso é um tormento. Você saber que merece o céu, mas não pode entrar. E esta dor da alma é este fogo que purifica a alma. E ela sabe que se ela tivesse se esforçado mais um pouquinho, ela teria entrado. O sofrimento das almas do purgatório é um sofrimento indizível. Porque elas estão privadas da glória de Deus. Elas vão se salvar. Mas essa saudade de Deus, esse anseio por Deus, é uma dor intensa, é uma dor que queima. Por isso que diz o salmista: quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. É como se fosse uma fome, é como se fosse uma sede que ninguém pode saciar enquanto ela não ver Deus face a face. Por isso, é um ato de misericórdia que nós rezemos por elas, para que o quanto antes elas possam entrar no céu, para que o quanto antes elas possam fazer a sua passagem, para que o quanto antes elas possam ser santas. E quando uma alma, meus irmãos, é purificada, ela fica santa. Quando ela entra no céu, ela se torna um santo, uma santa. Que até intercessão, se a gente soubesse que ela já está lá, a gente podia pedir. Quem está no céu é santo. Pois bem, meus irmãos, segunda razão pela qual nós precisamos continuar a aprender essas verdades, porque um dia seremos nós que precisaremos. Se eu tiver a graça de me salvar, se eu passar no juízo e não for para baixo, provavelmente nós iremos passar pelo purgatório. E ai de nós, se não houver alguém que acenda uma vela para nós. Ai de nós, se não houver alguém que reze um Pai Nosso para nós. É uma pena, meus irmãos, que muitas almas estão esquecidas e abandonadas. E é por isso que a igreja faz essa caridade de hoje, rezar por todas. Porque se alguém não recebeu uma oração, se alguém não recebeu uma missa, se alguém não recebeu um terço, pelo menos hoje receberá alguma coisa da igreja. Por isso, continuemos a ensinar isso para os nossos filhos. Continuemos a ensinar essas verdades para os nossos catequizandos. Continuemos a ensinar essas verdades para os próprios católicos. Para que haja sempre uma vela acesa. Para que haja sempre um terço na mão. Porque é uma grande obra de caridade e de salvação rezar pelos fiéis defuntos. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Por isso nos encorajemos. Façamos essa caridade. Porque nós não sabemos quem está no céu. Queiramos nós que os nossos parentes e amigos tenham ido direto para o céu, nós não sabemos. Mas, talvez não. Por isso nós rezamos por todos, sem exceção. Porque nós não sabemos, não temos bola de cristal, e a não ser que o Espírito Santo revele, nós não sabemos. Mas e padre, e se o meu ente querido já estiver no céu e não estiver precisando da minha oração? Deus vai dar para quem mais precisa. É isso que a gente reza em todo o terço. Levai as almas todas para o céu e dai a vossa graça àquelas que mais precisarem. Então, se aquela pessoa que você reza não precisa, Deus passa para outra. Deus não é bobo, Ele sabe. Então, rezemos. Se não valer para aquele que você reza, valerá para alguém. Valerá para alguém. Muito bem. Então é isso. Continuemos a nossa missa. Porque a maior obra de oração e de amor que nós podemos oferecer é o sacrifício da Santa Missa, que é onde o próprio Jesus intercede por nós nos altares. E o santo sacrifício da missa é oferecido pelos vivos e pelos mortos. Depois que o padre consagra a Eucaristia, consagra o preciosíssimo corpo e o preciosíssimo sangue, vêm as orações de intercessão. Nós oferecemos aquele sacrifício pela igreja, nós oferecemos aquele sacrifício por todos os fiéis. E vocês reparem que todas as missas nós rezamos pelos mortos.
não existe uma missa em que nós não lembramos dos mortos, nem que seja de modo genérico, porque a maior de todas as orações, o maior de todos os sacrifícios, é o sacrifício e a oração que o próprio Jesus oferece por nós no altar.